O modelo de ensino que aproxima a academia do mercado, conhecido como Dual Study, vem transformando a vida dos nossos futuros profissionais. A iniciativa é pioneira no Brasil e está bem pertinho da gente, no município de Resende, no estado do Rio. Essa é uma oportunidade que os alunos do ensino superior encontram de unir teoria à prática e a possibilidade de efetivação ao final do curso. Os três lados ganham: universidade, aluno e empresa. Tema do Rio em Foco de hoje. Vem comigo! No programa de hoje eu converso com o coordenador do curso Dual Study das faculdades Dom Bosco, professor Washington Lemos, e a gerente executiva de qualificação e desenvolvimento da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Fernanda Simão. A primeira turma de alunos Dual Study foi criada em 2019 com a participação de 13 alunos. Atualmente, cerca de 29 jovens já passaram pelo modelo dual. Alguns deles contam um pouco pra gente dos desafios e das perspectivas de ser dual. Olá, eu me chamo Ricardo Gomes e faço parte do programa Dual Study na Faculdade Dom Bosco, em Resende. A oportunidade que eu vi no programa Dual Study foi de aprender com a experiência dos meus colegas que participam do programa em diversas outras empresas, aprender com a experiência dos meus professores e aprender com a experiência do ambiente profissional. Bom, eu sou o Danilo, um estudante do programa Dual Study. Eu sou patrocinado pela empresa Volkswagen Caminhões e Ônibus. Essa experiência é muito bacana, pois ela proporciona para a gente uma visão sistêmica. A gente consegue entender o processo como um todo. E os profissionais que eu tenho tido contato, tanto na faculdade, que são os professores, orientadores, coordenador, e quanto na empresa, que são os instrutores, eles estão muito dedicados ao processo. A gente consegue perceber o empenho que eles têm com a gente. E isso faz a gente se sentir seguro e faz a gente sentir que a gente está realmente se tornando o profissional do futuro. Oi, meu nome é Vitória Carvalho, trabalho na Volkswagen Caminhões e Ônibus. O programa do Study, ele é pioneiro no Brasil e eu já identifico isso como uma oportunidade única, tanto para o mercado de trabalho como para o meio acadêmico. Meu nome é Laísa, eu sou aluna do Study nas faculdades Dom Bosco. Os maiores desafios que eu encontrei entrando para o Dual foi a minha ambientação, né? Precisar mudar de cidade, sair da casa da minha família, vir para uma cidade que eu não conhecia e também mudar de ambiente de trabalho. Eu dava aula de inglês antes, então entrar para o ambiente empresarial foi muito diferente para mim. Com toda essa experiência que o Dual tem agregado, assim como a faculdade Dom Bosco e a Volkswagen, o que eu espero para o futuro é uma carreira consolidada, sempre poder abraçar grandes oportunidades com toda essa bagagem que a gente tem recebido diariamente. Eu acredito que o maior diferencial do programa, esse é o maior desafio, seja o fato de que a gente precisa a todo momento interligar o projeto que a gente está desenvolvendo nas empresas com os conceitos aprendidos na faculdade. O que eu espero para o meu futuro é continuar atuando nesse segmento e continuar desenvolvendo projetos que agreguem tanto para mim quanto para a empresa. Fernanda, tem uma coisa que as pessoas costumam dizer, né? Que não tem nada melhor do que a gente aprender na prática. Como é que funciona o Dual Study? Esse na verdade, é um projeto que é importado, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da visão da Volkswagen Caminhões e Ônibus de trazer essa parceria e de estabelecer uma parceria com a universidade para poder fazer esse programa acontecer. Então, Geisa, esse programa a gente foi convidado, na verdade, a Câmara Brasil-Alemanha, juntamente com a Faculdade Dom Bosco, nos convidou a fazer parte desse projeto. Bastante ambicioso na época, era dezembro de 2018, quando a gente juntos desenhou a implantação do Dual aqui no Brasil de forma pioneira. Já existia no Brasil, no passado, programa dual, mais a nível técnico, mas não a nível de graduação universitária. E aí, sobre a coordenação do Washington, juntamente com a Câmara, se desenvolveu a grade curricular e nós, como empresa, a gente deu um pouco de sugestões do que na prática a gente precisaria, né? Justamente para que esse casamento desse certo.
E aí foi quando a gente sugeriu algumas pautas, e o suporte que vem também da Alemanha, né, para estruturar o programa foi muito importante, né? Porque assim a gente conseguiu implantar de forma correta, né? Da forma que já é sucesso lá fora e aqui dentro. Para a gente, assim, tem várias vantagens, né? Entrar nessa empreitada. Primeiro, porque a gente conseguiu ter os alunos aqui desde o primeiro dia de aula, né? Então, desde o primeiro dia de aula, eles estão conosco, ficam 3 dias aqui conosco e 3 dias na universidade. Isso começou em julho de 2018, e já vai estar formando a primeira turma, né? Em meados do ano que vem, a gente tem a primeira turma do Dual Formado. Então conta um pouquinho para a gente sobre o desafio, né? É também uma das grandes críticas das universidades, é o distanciamento entre o que o aluno está aprendendo nos bancos escolares e o que acontece na prática das empresas. Então, eu entendo que essa oportunidade, né, de também ter o retorno deles para a universidade deve ser um projeto assim que é muito vivo, né? Exato. Acho que a ideia é justamente essa, né? Manter o projeto vivo. Como a Fernanda falou, a gente não só nós sentamos com a Volkswagen, com mais um pool de empresas, né? São mais 9 empresas que acolheram esse programa desde o início, mas também o tempo todo a gente está revendo o que está acontecendo. Então, os alunos aí nos depoimentos falaram, eles fazem um projeto que acontece na empresa, cada aluno tem um projeto, e de acordo com os assuntos que esses projetos estão tocando, com as tecnologias que a gente identifica que sejam mais pertinentes a esses projetos, a gente leva isso para a sala de aula. Então, a gente mexe, é normal a gente mexer na nossa programação semestral. No meio da programação semestral, a gente identifica que precisa de uma tecnologia nova, de alguém muito especial para falar. Então, a gente vai lá e busca essa pessoa para contribuir para o processo. Então, sim, o projeto está sempre vivo, a gente está sempre conversando e desenhando para suprir essa necessidade que você, Geise, acabou de tocar, que é, nós ouvimos como universidade, né, todo o meio acadêmico ouve muito de que a meio acadêmica é distante das universidades, das empresas, e vice-versa, né? E as universidades reclamam que as empresas estão longe. O Dual é um aceno, mostrando que é possível, né? Eu acho que é uma prática que a gente olha e fala assim, olha, é possível sentar na mesa, cada um apresentar aquilo que é muito importante e desenhar um processo que atenda à sociedade plenamente, né? A gente tem convicção de que os alunos não atendam apenas as empresas, né, as grandes patrocinadoras do programa, mas que eles estão sendo desenhados para gerar impacto através dessas empresas na sociedade, o que nos enche de orgulho. Funciona esse processo internamente, né, de contaminação? Porque certamente esses alunos interagem com outros que não estão no Dual Study. Como é que é essa troca? O que você percebe assim também em termos de relacionamento, né, dentro da universidade a partir desse projeto? Sim, dentro do ponto de vista da universidade, eles estão numa turma exclusiva do Dual justamente porque eles acontecem durante o dia, são intensivos e tem dias que eles estão e não estão, né? Mas a gente faz questão de criar eventos onde que eles possam interagir com os demais estudantes e trocar experiência, né? Como você falou, é algo que contamina toda a faculdade. Então, a gente aprendeu muito, como Faculdade Dom Bosco, a gente aprendeu muito a ouvir mais as empresas, né? A ter um ouvido mais aguçado para o que as empresas querem e necessitam, né? E eu acho que também as empresas aprenderam bastante, né, a confiar e falar, ok, eu preciso dizer só a minha demanda e não como, que a universidade vai conseguir desenhar o como isso vai ser feito. Então, é uma relação de confiança entre universidade e empresa, óbvio, e os estudantes dentro da própria universidade, dentro da empresa, acho que a Fernanda pode falar um pouco mais nisso, ele tem trocas com outros estudantes, né? E isso é bom, isso é ótimo para o programa, no meu ponto de vista. Fernanda, conta um pouquinho da perspectiva, né, da empresa, como é também abrir um pouco mais os problemas para que essas soluções sejam desenhadas para além deles, né? Eles sejam atores para trazer também respostas a partir do que eles aprendem no dia a dia.
Complementando primeiro o que o Washington falou, tá, Geisa? A interação dos alunos do Dual com outros alunos universitários que nós temos é constante aqui. E a gente verifica que há uma diferença, principalmente de maturidade. Os nossos alunos do Dual, eles têm não só o próprio gestor, como ele tem também um coordenador da faculdade. Então, ele vem sendo acompanhado ao longo do curso inteiro. Então, quando tem um desvio, vamos dizer assim, tem tanto o coordenador quanto o gestor, e nós de recursos humanos, para auxiliá-lo para que ele volte para o eixo rapidamente. E eles também têm projetos aplicativos. E aí que eu acho que veio essa sua pergunta, porque nos projetos aplicativos, nós, como empresa, buscamos que eles tragam soluções para os nossos pontos, para os nossos processos, melhorias para os nossos processos, aproveitando que eles estão na universidade com o suporte dos professores para eles trazerem novas soluções. E aí essas trocas são constantes. Então, você imagina a gente sendo beneficiado com 13 alunos, com 13 projetos simultâneos em diferentes diretorias de atuação, e eles também fazem rotation aqui. Então, a cada um ano eles mudam de área. E aí eles aprendem outras atividades, outros processos e trazem outras melhorias. Então, é uma troca constante, não só do aluno conosco, não é só o aluno que aprende com a gente aprende com o aluno também, e a universidade aprende conosco, via aluno. Então, assim, tudo junto, misturado, mas está funcionando muito bem. É um ganha-ganha, né? Que eu acho que é tão importante aí nessa atualidade, no que a gente vê. Exatamente. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos. Nesse momento que a gente está vivendo, né, de retorno às atividades depois desses 2 anos de pandemia, um dos temas da educação é justamente o desafio de formar estudantes para profissões que ainda não estão desenhadas, que a gente sequer sabe quais serão no futuro muito próximo, e que a gente viu chegar mais perto da gente por conta da aceleração acontecida, da digitalização dos processos, a própria experiência, né, das empresas, de muitas delas terem trabalhado nesse home office eterno. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre de que forma, na visão de vocês, o Dual Study responde a esse desafio, né, de formação a partir dos desafios que são colocados no dia a dia, tendo em vista que ele começou antes da pandemia e está passando por esse processo tudo junto, né, tudo junto e misturado. Vou começar pelo Washington, mas também queria ouvir a Fernanda sobre essa visão. Perfeito. Bem, você bem disse, a gente começou no mundo pré-pandêmico, né? Então, atravessamos a pandemia, parece que são 15 anos mais de aprendizado que tivemos. E um ponto foi que aprendemos, junto com toda a sociedade, a digitalizar a reunião, digitalizar processos formativos, coisas que precisavam de uma assinatura. A gente rapidamente aprendeu que dava para fazer isso digital. Então, era bem inimaginável, né, fazer isso em 19. Em 20 as coisas mudaram e eu acho que isso agregou muito. Um exemplo prático. Todas as defesas dos projetos foram desenhadas em 2019 para serem presenciais na empresa, e a gente tinha uma dúvida se faria uma sessão na empresa e uma sessão na faculdade, para falar assim, na empresa vai ser uma parte mais técnica e na faculdade vai ser uma coisa mais acadêmica. Com a pandemia, a gente já entendeu que não, era tudo junto mesmo, era um momento só, e poderia ser feito em qualquer momento, porque a gente tinha as tecnologias para conectar o gestor, né, empresarial, o tutor acadêmico e o aluno. Isso foi um ganho hoje, não consigo imaginar um programa hoje diferente. Então, acho que daqui para frente, essa é a premissa. Se for diferente, tudo bem, mas a premissa é partir dali. Então, a gente aprendeu bastante com isso. E além desse ponto, o ponto de formar a pessoa para o futuro, né, formar os profissionais para um mundo que a gente não sabe qual vai ser, eu acho que os alunos aprenderam muito isso, né? Eles viram que o mundo muda rápido. Acho que a gente deixou de ser uma palestra, um slide,
e virou realidade na frente deles, se materializou, deles e delas. E eles viram os desafios de cada uma das empresas, de se entender rapidamente e reagir a esse mundo rapidamente. E então eles não ouviram falar, eles não leram no livro, né? Eles estavam na empresa e viu a empresa tendo que parar, depois de uma hora para outra ter que ir para home office e depois de um dado momento e vai para VPN, não tem VPN, como que a gente coordena tudo isso? Então eles viram essa dor e perceberam que as competências a serem desenvolvidas mudam a cada instante. Então a resiliência ali, que é uma palavra da moda, não é da moda à toa, é da moda porque realmente eles precisam se adaptar o tempo todo, né? Todos nós precisamos nos adaptar e eles estão entrando nesse meio profissional e também precisam embarcar nessa. Aqui a gente teve que se adaptar ao mundo virtual no início da pandemia, mas bem rapidinho. Março, abril, maio, mas logo depois a gente retomou as atividades. E para a gente fazia sentido que os alunos, na medida do possível, ficassem mais presencial do que em casa. Porque como eles estão aprendendo, e muitos estão ligados às áreas técnicas, onde as coisas estão acontecendo pessoalmente, né, e não virtualmente, eles acabaram tendo que se adaptar e vir para cá. Claro que a empresa tomou todos os cuidados sanitários, a gente desde o primeiro retorno às atividades, a gente teve todo um treinamento, cartilhas informativas, o pessoal da segurança do trabalho também. Então, isso facilitou um pouco a readaptação deles na empresa, né? Então, isso para a gente foi bom, mas, claro, teve todo esse outro lado que o Washington já falou, as empresas tiveram que fazer rapidamente. Então, aprendemos a usar o Skype, depois o Teams, né? Coisa que a gente não usava muito. Zoom aqui a gente não usa, então a gente usa Teams e Skype, e rapidamente o Teams virou a ferramenta do dia, e eles são muito mais espertos, né? Eles são da geração digital, né? E para eles a adaptação a esse mundo virtual foi muito rápida. Eles nos ajudaram bastante, né? Nessa evolução. Então, assim, para a gente, o efeito pandemia ficou um pouco lá para trás em 2020, porque 2021 e agora em 2022 eles já estavam presencial aqui com a gente nos 3 dias, os dias de universidade que eles ficaram em casa assistindo aula virtualmente, o que para eles também foi difícil, né? Porque queria que eles tivessem um pouco mais de atenção, né? E essa era uma coisa que eles falaram que no início foi difícil adaptá-los, mas depois passou também. E eu acho que tem um ponto aí interessante, né, da necessidade do presencial durante momentos de aprendizado, que é uma coisa também muito evidenciada nos processos de iniciação, né, do trabalho, que é muito mais difícil você resolver questões virtualmente, né? E essa presença, mas, ao mesmo tempo, o contato da universidade online com a empresa também gerou ganhos, como o Washington trouxe aqui. Eu acho que é interessante, né? Porque dentro desse processo que vocês estão passando, né, que é de formação mais longa, aconteceu um monte de mudança no on time, né? E a adaptação, acho que é o ponto-chave. O que eu acho que é interessante também, ouvindo vocês, é ver que existiu um momento, né, de incerteza das empresas também. Algo que, no processo de aprendizado, a gente sempre pensa que o estudante vai chegar lá e vai aprender todos os statements, tudo que já está consolidado. E, nesse momento, as coisas estavam mais sendo definidas de acordo com o que estava acontecendo também nessa questão da saúde, né? Nesse momento assim, de transformação do presencial para o virtual, até a apresentação de projeto final dos alunos, que antes a gente fazia junto com o coordenador do curso presencialmente, a gente acabou fazendo agora, né, virtualmente. E dá certo igual, né? O professor fica no seu local de trabalho, nós aqui, o aluno no seu computador, apresentando o seu TCC, o seu projeto, e a gente fazendo toda a avaliação de forma remota.
e ganha-se tempo também nesse processo, né? Não há necessidade de tanto deslocamento, a gente já está na indústria um pouco afastada da cidade, então tudo isso também trouxe melhorias, né? E otimizações. Como é que é na prática esse processo, né, do Dual Study? O Washington já falou aqui, né, que é um tempo na universidade, um tempo na empresa, isso acontecendo de forma constante. Mas como é que é o dia a dia desse estudante e como é que ele ingressou nessa plataforma, né, para seguir nesse processo de formação? Legal. Vamos começar pelo fim, então, que eu acho que é interessante, que mostra esse comprometimento. A gente desenhou um processo de seleção, e quando eu falo a gente, é a universidade e com as empresas, e todas as 10 empresas. Então, a gente foi para uma sala, 10 pessoas, ou mais de 10 pessoas, uma de cada RH das empresas, identificamos quais eram as competências e como seria desenhado esse projeto, esse processo, né, de captação de funcionários agora. Perceba que eu, como faculdade, não estou fazendo uma captação de aluno, e muda muito o meu óculos, não é melhor ou pior, é um outro óculos. Eu tenho que achar alguém que faça sentido para a cultura da Volkswagen, alguém que faça sentido para a cultura da SEB, alguém que faça sentido para cada uma das empresas. E a gente desenhou, foram 3 fases: prova tradicional, acadêmica, depois dinâmica de grupo, depois entrevistas. E a gente ponderou tudo isso e nós chegamos em um pool de alunos qualificados. Uma vez que eles tenham sido selecionados, eles ingressaram no programa e passaram ali, a partir daquele momento, a ficar 3 dias na empresa. Então, eles ficam 3 dias na Volkswagen, por exemplo, e depois 3 dias na faculdade, né? Aí a conta bate porque o sábado é dia, né? A gente ponderou muito nisso, a Fernanda mesmo falou, nossa, mas sábado é muito puxado, mas para bater as cargas horárias, as demandas, a gente precisou fazer isso e desenhamos. Então, o estudante fica ali. O objetivo é que ele consiga ter o máximo possível de dedicação em uma só dessas vertentes. Então, quando ele está na empresa, eu prometo que eu não vou mandar atividades acadêmicas para eles ficarem pensando no projeto e nas atividades empresariais. E quando eles estão na faculdade, é integral, justamente para ele poder ter um tempo de entrar em flow, que a gente chama, né? Entrar em processo de atenção plena e concentração. Então, ele tem esses 2 momentos na prática, né? Não que isso não tenha pontos, o mundo real, e cada vez que o curso vai avançando, os alunos vão tendo mais atividades empresariais, e é natural que ele responda um e-mail ali durante o dia acadêmico, e eu não vejo isso com maus olhos, porque eu acho que é sinal de que ele está cada vez mais se integrando, né? A gente saiu de um menino e uma menina que não tinham experiência nenhuma profissional, e hoje eles estão praticamente com um boné mais profissional do que acadêmico. Então, a gente foi entendendo que tem uma mudança de óculos do próprio estudante, né? Ele se vê mais hoje como, olha, eu sou um funcionário aqui, eu tenho umas obrigações, do que como um aluno, porque é natural, ele está no último ano, né? Como o Fernando falou, eles se formam, essa turma que entrou em 19 se forma agora em julho de 23, né? Então, ali a gente entrega uma primeira turma. A gente começa uma nova turma em março, né, no começo ali de 23. Então, as pessoas que estiverem interessadas em ser alunos, estudantes, entra no site da faculdade, a Faculdade de Dom Bosco, entra lá e já deixa cadastro, se fica ligado que isso vai ter um processo. E se você é uma empresa também e quer, também entra lá no site, faz sentido, deixa o seu cadastro, entre em contato comigo, entre em contato via site da faculdade para se candidatar, né, ser uma empresa patrocinadora ou ser um aluno, ser um estudante. Então, esses são os meios de integrar o processo, né, do dual. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com o professor Washington Lemos e a gerente executiva de qualificação e desenvolvimento da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Fernanda Simão. Uma das grandes curiosidades assim, é justamente esse processo. Eles já estão para se formar e vocês estão começando um novo processo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Washington, como é que está essa questão da chamada, né? E o retorno também
dessas 10 empresas que ingressaram nessa primeira etapa do projeto, né? Como é que está a expectativa de absorção? Como que está esse processo dos estudantes hoje, né? A maior parte desses estudantes hoje já estão com vínculo, é importante dizer isso. Eles começaram, a maioria, com vínculo de estagiário com as empresas, entre 2 anos, e depois eles ficaram 2 anos ali com algum tipo de vínculo empresarial, jovem aprendiz, mas a maioria das empresas desenhou com uma contratação de técnico dessas pessoas, né? E passado por isso, né, por essa contratação, agora a gente está chegando no final e cada empresa vai decidir se vai continuar ou não com os estudantes. A devolutiva das empresas é muito boa até agora. A minha expectativa é que a gente passe de 60% a 70% de aproveitamento dos estudantes dentro das empresas. Tem um monte de outras variáveis que não depende apenas da competência desse estudante. Tem cenário econômico, tem perspectiva de vagas, então tem um monte de coisa que influencia nesse processo. Mas o importante, e isso é uma coisa que nos enche de orgulho, é que absolutamente todas as empresas tiveram resultados muito bons. A gente tem hoje mais de 2 milhões de reais de redução de custo ou impacto nas empresas. Então, lembrando que são estudantes que entraram ali e, ao longo dos projetos, eles desenvolveram projetos que melhoraram performance significativamente. Tivemos estudantes que desenvolveram produtos novos nas suas empresas, tivemos estudantes que reduziram o custo drasticamente de alguns setores. Então, apesar de toda a nossa conversa, né, a Fernanda pode corroborar mais, de que o nosso discurso sempre foi, não, a gente está falando para o futuro, a gente está gerando uma nova geração. Então, os impactos que a gente sempre mirou foi lá no futuro, já no primeiro ano de curso, 1 ano e meio, a gente teve resultados financeiros muito importantes. Então, os resultados eles aparecem muito antes até do que a gente planejava, que seria lá no final do curso, lá na integralização. Mas, além disso, né, e a Fernanda, de novo, pode falar mais com o boné de RH, a gente tem uma redução de turnover, a gente tem um aproveitamento de um estudante, de uma pessoa que é mais plug and play na realidade da empresa. Então, ela já está aculturada, já conhece os processos da empresa, então elas podem entrar já na empresa, né, a partir do final do curso e produzir. Eles não têm uma aceleração que é tradicional numa contratação. Na verdade, é a formação de pessoas já focadas na solução de problemas, né? Que é um grande desafio aí e está entre essas competências do século XXI, né? Que são os desafios de formação de pessoas já com esse foco, assim, do que eu posso entregar, do que a gente pode construir junto. Fernanda, o Washington já vinha falando, mais do que ninguém, Fernanda pode falar mais sobre isso. Como é que né, esse desafio de olhar para esses jovens que entraram numa perspectiva de aprendizado, na resposta que eles estão dando e também nessa questão da renovação, quer dizer, que outros espaços também vocês veem como possíveis de trabalharem nesse tipo de formação para poder ampliar, né, a questão da contratação desses jovens, enfim, a inserção deles na própria Volkswagen Caminhões e Ônibus. Geise, é assim, aqui para a gente, o primeiro ponto importante, né, nesses quase 4 anos de programa dual, os nossos 13 alunos que iniciaram em julho de 2019 estão conosco até hoje e nenhum repetiu de ano. Né? A gente vê um crescimento deles enorme, seja de maturidade, seja de desenvolvimento, habilidade de apresentação, né? Então, a comunicação deles aumentou, assim, melhorou drasticamente. Tem alguns que eu ouso dizer que não dá nem mais para considerar tão estudantes assim, porque eles já se incorporaram como próprios profissionais. Então, é um aprendizado constante de todos os lados, né? E agora, sim, na reta final dos atuais, existe essa expectativa de que, e aí, legal, vou me formar, eu vou ter meu emprego garantido? Que é isso que todos buscam. Lógico que para a gente o retorno é esse, porque a gente vem investindo neles ao longo desses anos todos, justamente para quando eles se formarem, a gente poder já contratá-los como profissionais formados, como administradores.
Então, isso a gente vai ter a certeza absoluta em julho. E tenho certeza, isso que o Washington falou no início, para mim é óbvio. Eles já estão enraizados na nossa empresa, eles já estão aculturados ao nosso jeito de ser, eles já estão familiarizados com a região de Resende. Então, a retenção desses alunos ou desses futuros profissionais vai ser altíssima. Né? Sim, a chance deles saírem daqui para outra oportunidade é só se for alguma coisa muito fora de uma normalidade, mas aqui eles já vão estar mais felizes porque nós demos a base para eles. De outra forma, a turma que vai entrar, aí o desafio é maior, né? Primeiro que aí a gente tem que ter o mesmo nível de alunos, porque essa turma foi forte, então a gente tem que buscar na seleção. Para mim, a seleção é fundamental. O Washington não comentou, mas para a gente lá atrás, eu fui uma das pessoas que falei para a gente quer os 13 alunos falando inglês. Aí ele falou, Fernanda, mas 18 anos vão estar falando inglês? Eu falei, vamos buscar alunos que já falam inglês. Pode até melhorar o inglês ao longo do curso, mas já é um pré-requisito nosso. E isso foi bom. A gente conseguiu trazer alunos com inglês intermediário, avançado, e que ajudou bastante na carreira deles também. Então, na nova turma, vai ser essa exigência de novo, a gente vai sempre estar buscando mais. Agora, a necessidade maior que eu vejo das indústrias aqui da região, e a faculdade está trabalhando um pouco nesse aspecto, é que talvez fosse mais interessante se o curso fosse voltado para a engenharia, porque aí sim o aproveitamento nosso poderia ser ainda maior, né? Porque nós temos muito mais oportunidades latentes, né, de vagas existentes para engenheiros do que para administradores no mundo automotivo, né? E é muito interessante, né? Esse projeto está acontecendo na região sul-fluminense, em Resende, tendo em vista que a gente tem aí um cluster formado voltado para o setor automotivo. Então, certamente, né, parte do aprendizado de uma empresa, ainda que cada um tenha uma cultura, tenha um modo de operar, também gera um aluno formado para circular, enfim, capacitado para estar aí atendendo esses desafios desse setor. Queria que você falasse um pouquinho, Washington, sobre essa questão, né, da possibilidade de ampliação de outras disciplinas e como é que tem sido também o diálogo da Dom Bosco com outras universidades, visto que esse é uma experiência muito interessante, né, eventualmente para poder ser aplicado ou ser expandida para outras unidades, para outras universidades também. Há uma troca de informação também entre as universidades sobre essas experiências? Sim, sim. Primeiro, esse ponto, né, que a Fernanda tocou e você trouxe qual a importância das carreiras. A gente tem que atender as demandas locais, a demanda das empresas. Então, identificar as competências e trabalhar para atender essas. Não tem outra opção que não essa. Então, se é engenharia, se é economia, o que vier de demanda das empresas. Porque esse é o cerne do dual, né? Não só pregar o curso, mas também as competências dessas pessoas. E sim, eu sou da pentecostal do dual, né? A gente fica evangelizando ao longo do Brasil. A gente leva muitos em congresso, né? Eu levo em congresso em vários eventos no Brasil, eu mostro o projeto, como que ele funciona, porque eu de fato acredito de coração que é um modelo que tem que se expandir pelo Brasil, e acho que toda universidade, ou cada cidade onde tem uma universidade, um polo industrial ou econômico, tem que ter ao menos uma universidade fazendo o dual, dando essa oportunidade para o setor produtivo, né? Eu acho que insisto nessa figura de linguagem, que é um aceno da universidade para o setor produtivo, falando, cara, vamos sentar aqui juntos, vamos enfrentar o seu desafio. Meu negócio é enfrentar o seu desafio, que é buscar pessoas incríveis, formar pessoas incríveis para as suas posições. E sim, esse modelo hoje ele está rodando na Dom Bosco e está rodando aí em São Paulo na Mackenzie. São os dois que têm turmas rodando.
e a gente já entrou com mais uma instituição de ensino no Brasil, que é o ENIAC, que é em Guarulhos, e estamos desenhando, junto com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, ajudando a ter uma universidade na capital, né, do estado, no Rio de Janeiro. Essa ainda estamos desenhando, um processo de busca, ouvir as faculdades, ver se faz mais sentido ou não, né? Ouvindo as empresas da capital, fala, putz, quais universidades vocês conversam mais, percebem que tem mais diálogo, né? Para a gente ajudar a expandir esse modelo, sim, não só no estado, mas no Brasil. A gente acredita muito nesse potencial de impacto na formação de pessoas para o setor produtivo e, consequentemente, para o Brasil. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nesse último bloco, eu queria saber como é que é esse processo de adesão. A gente falou muito da importância do relacionamento das empresas com as universidades e também a sociedade, né? Quer dizer, no chamamento a esses alunos, a quem vai, na verdade, competir por essas vagas que vão se abrir, já com uma oportunidade, uma trajetória dentro da empresa. Você falou, Washington, que 10 empresas entraram nessa primeira etapa, né? No processo, mas o que é necessário, né? Qual é o tipo de mobilização que precisa haver dentro da empresa para poder casar com a universidade esse projeto ser desenvolvido? E também do perfil das universidades, falando aí da possibilidade de expansão, inclusive para a capital do Rio de Janeiro, né? Para alguma universidade interessada em estabelecer esse programa. Que tipo de ação ou de mobilização também é necessário que aconteça para que isso se desenvolva? E também o papel da Câmara Brasil-Alemanha, né? Como é que eles fazem esse processo de ingresso, de capacitação, para que essa relação aconteça e se desenvolva? Vou começar pela universidade, acho que é o meu lugar de conforto. A universidade ela precisa respirar fundo e falar, ok, eu vou estabelecer uma nova forma de relacionar com a sociedade através das empresas. Por que eu falo respirar fundo? Porque a gente, como universidade, todas as universidades, ela tem muitos procedimentos, muitos processos, muitos paradigmas, muitas formas que já existem há 300 anos. E a gente precisa abrir mão de algumas delas. Quando eu falei, né, a Volkswagen estava fazendo vários projetos, a gente identificou que trabalhavam com dados. Eles estão trabalhando com dados. A gente precisa, então, dar para os estudantes capacidade de trabalhar com Big Data e dashboards ali, né? Então, é um programa chamado Power BI. Isso não estava na nossa ementa, no nosso programa, isso não estava no nosso planejamento, isso não estava na nossa grade, tudo aquilo tradicional da faculdade. Mas era uma demanda da empresa. E não era uma demanda da empresa nem verbalizada. A Fernanda nunca ligou e falou assim, vocês precisam colocar isso. Os projetos só estavam acontecendo. A gente olha e fala assim, como que eu ajudo esse processo? Com esse conhecimento. Então, vamos dar, é para isso que a gente está aqui. Então, a universidade ela precisa entender que ela precisa estar mais porosa às influências da universidade, das empresas e dos alunos. E eu falo porosidade porque nem sempre vem um comando. Às vezes, a gente só precisa sentir isso, né, dos projetos. Isso é difícil. Ponto 1. Né? Isso não é assim, liga a chavinha. Tem que ter um sentimento de fato de que isso precisa ser feito, de que novas coisas precisam ser enfrentadas. Do ponto de vista da empresa, ela precisa se assumir, e isso tem acontecido com muitas empresas, né, com todas as que estão no programa, que ela é parte para ajudar na formação. Ela é essa parte, ela não fica no final da linha recebendo pessoas. Isso não funciona, ou não funciona na quantidade e com a eficiência que as empresas precisam. Né? As empresas precisam de 10 desenvolvedores, de 20 engenheiros, de uma hora para outra. Então, assim, eu preciso me relacionar com esse mercado de educação, com esses alunos, com essas pessoas que no futuro podem ser meus funcionários, meus colaboradores,
e preciso me relacionar com eles não só quando eles já estão, entre aspas, prontos, porque quando eles estão prontos, eles já têm o seu formato, e nem sempre se encaixa na empresa. Então, eu vou me antecipar, eu vou ajudar nesse processo. E a forma dela ajudar é, primeiro, se abrindo, porque não é fácil para a empresa abrir os seus projetos para esses estudantes. Né? Segundo, é disponibilizar pessoas internamente para tutoriar, para fazer mentoria nessas pessoas. Isso é dinheiro, eu tenho engenheiro, eu tenho Fernanda, por exemplo, pessoalmente ela está tutoriando o aluno, então ela, é um tempo dela, né? Ela precisa se aceitar como tendo essa mais uma função nas dezenas de funções que todos os funcionários, né, e colaboradores das empresas têm. E terceiro, financeiramente, ela precisa assim, ok, eu vou financeiramente dar suporte. Então, no caso da Volkswagen, ela pegou 13 alunos e falou assim, ok, esses 13 alunos eu vou financiar. Em compensação, os custos, né, todos são abertos. Então, a Volkswagen falou assim, eu quero inglês, não quero inglês, eu quero que bota isso aqui não, isso faz sentido. Então, é estabelecer um diálogo. Então, a universidade e empresas precisam estabelecer diálogos, a universidade principalmente aberta em mudar os seus procedimentos, a empresa principalmente aberta a se abrir os seus projetos, dar a sua disponibilidade do seu staff e financiando esses estudantes. Né? Não tem outra maneira senão essa. Né? Você Perfeito. trouxe pontos muito importantes que são assim, como é que também a empresa se estrutura para lidar com as demandas, né? Provavelmente não são só os alunos, mas os professores Exato. devem chegar mais junto, querer tirar dúvidas. Então, assim, como é que também precisa haver essa adaptação da empresa, não só na identificação de cursos ou competências que os alunos, os estudantes devem ter e se desenvolvem ao longo do tempo, mas também para fazer essa troca muito mais orgânica, né? Como tem que ser para poder o projeto dar certo. Fernanda? Geisa, na verdade, na prática mesmo, é o que o Washington falou. A demanda ela acontece naturalmente. Pelos projetos aplicativos que os alunos estão lidando, eles já levam para o coordenador a dificuldade e juntos eles já descobrem ou entendem que precisa ir para uma tecnologia ou para um conhecimento que eles não têm. E aí, por isso que eu falo que é tudo muito rápido e tudo junto e misturado. Não é a demanda oficial de eu falar para o Washington ou para a Faculdade Dom Bosco, olha, para mim agora o foco é digitalização, são veículos autônomos ou algo parecido. Eu não vou fazer isso. Mas toda essa necessidade deles terem ferramentas mais modernas para trabalhar, saberem usar as ferramentas, os próprios alunos, né, vêm com a necessidade e fazem com que a faculdade se adapte. E o barato desse curso, isso eu acho realmente isso muito interessante, é que os professores, tem os professores fixos, talvez Washington não abordou muito isso, mas ele tem vários espaços para convidar palestrantes. Então, às vezes, precisa trazer algum tema específico, ele olha no mercado, ou na região, ou nas indústrias, talvez dentro dessas 10 indústrias, ou dessas 10 empresas parceiras, profissionais com know-how, para levar para os alunos em sala de aula, fora do que eles já aprendem aqui na prática na empresa. Então, isso é muito rápido, isso é tudo muito sincronizado e não tem assim um evento que eu e o Washington, ou que a empresa e a faculdade, vamos tirar da pessoalização, né, se sente para traçar essas novas necessidades. Isso vem acontecendo junto com os alunos, via gestor, aluno e coordenador do curso. Eu acho que na prática é isso. Uma dúvida que me surgiu aqui, que tem sido muito comum que as empresas, né, criem suas universidades corporativas, muito para responder a essa demanda também de capacitação permanente que precisa haver dentro da empresa para os próprios funcionários. Queria saber de você, Fernanda, como, na sua opinião, esse projeto, né, das universidades corporativas dialoga com o Dual Study, ou também pode ser um complemento e uma resposta, assim, né, de que as universidades que já estão
aí colocadas, né, na região ou fora da região também podem estar mais atentas ou respondendo dentro desse processo a desafios de formação permanente que existe dentro das empresas. Excelente ponto, Geisa. Aí sim dá para a gente falar um olhar mais amplo, né? Porque os alunos estando aqui, e nós temos a nossa universidade corporativa, agora com a pandemia a gente intensificou os cursos de e-learning, né? Então, os alunos mesmo, eles podem ver uma necessidade e ir lá na nossa universidade corporativa, que está disponível a todos, e aprender self-learning. Então, por exemplo, hoje nós temos no nosso banco de cursos todas as informações de todos os nossos produtos. Assim, informações bastante técnicas, bastante detalhadas. Então, ninguém pode falar que não conhece os produtos da empresa. Está lá a informação e eles vão lá. Acham um horário ao longo do dia, né, já que eles estudam e trabalham ao mesmo tempo, e vão aprendendo. Então, assim, é casado. Eles estão em eterno aprendizado, seja através da faculdade, no curso dual, seja através dos cursos que a gente promove aqui de forma virtual, ou e-learning, que isso tem intensificado, e com isso, cada vez mais eles vão ficando mais prontos. Então, eu acho que foi boa a pergunta nesse sentido, que a gente, na verdade, a gente complementa, né? Os programas, eles se conversam, né? E se complementam. Com certeza. Washington, conta agora que ficou devendo aí, justamente essa relação com a Câmara Brasil-Alemanha, como é que ela faz também essa ligação entre as empresas e as universidades, qual é o papel dela nesse processo? Sim, a Câmara ela tem três papéis, eu acho, fundamentais. Um é o de semeador, né? Ela meio que a abelha da coisa fica divulgando o processo. A gente só teve o processo porque a Câmara conversou conosco, como faculdade, e nos apresentou a Volkswagen, falou, vem cá, sentem na mesa, a Volkswagen tem esse problema e vamos conversar aqui, o Dom Bosco e Volkswagen. Apesar da gente estar muito próximos, já temos relacionamentos anterior, mas foi a Câmara que nos sentou na mesa com o programa e falou, vamos fazer. Então, acho que isso ajuda muito, isso ajuda a ter alguém que tenha expertise do que acontece na Alemanha. Então, a função da Câmara é essa, divulgar esse processo e, juntamente com isso, ela é responsável por garantir que o programa continua sendo o programa dual, né? Mesmo lá da Alemanha. Então, o Washington está fazendo algumas alterações, vamos ver se essas alterações podem ser feitas, né? A Volkswagen tem uma demanda, vamos ver se o programa comporta isso, para a gente não descaracterizar o programa, né, tal como ele é. Então, ele é guardião, a Câmara ela é guardiã do modelo e da qualidade do modelo. Então, nós somos auditados, o programa é auditado pela Câmara brasileira e pela Câmara alemã, né, pela Alemanha, todo ano. Então, todo ano vem alguém, um alemão, olha para a gente, vê como que a Dom Bosco está fazendo isso, conversa com as empresas, conversa com os alunos, conversa com os professores, olha tudo e fala, putz, esse programa está funcionando, ou ó, que legal, e aqui você pode melhorar, aqui você não pode, aqui está muito bacana, parabéns por ter feito isso. Então, esse é o papel da Câmara, esse guardião do modelo, guardião do processo e guardião da qualidade do programa dual. Além disso, essa ideia, né, de expandir o programa. Ok, validamos em Resende, vamos fazer em São Paulo. Validamos em São Paulo, putz, vamos fazer então na capital do Rio. Validamos ali, ela vai decidindo quais são os passos para o crescimento orgânico do programa no Brasil. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade no Rio de Janeiro, principalmente porque a gente reúne aqui muitas instituições de ensino, centros de inovação, para poder responder, né, esses desafios de estarem mais juntos do setor produtivo, dando respostas concretas aí aos desafios que estão surgindo nesse novo século. Queria muito agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente teria aí mais um dia para falar desse aprendizado e desse processo, mas o que vocês trouxeram aqui foi muito rico para a gente espalhar essa boa notícia, né? De que tem um projeto acontecendo e aí com
com grandes respostas a serem dadas pelos estudantes, né, que encontraram aí um caminho de formação e de profissionalização, e também para as empresas que estão aprendendo nesse processo, no diálogo com as universidades, e também a Faculdade Dom Bosco também, assim, ampliando, né, essa capacidade nessas novas inscrições aí que vão acontecer para 2023. Então, fiquem ligados, que a gente vai continuar acompanhando aí e dando essas notícias. Em 2023 a gente volta para conversar mais um pouquinho sobre isso. Obrigada, Fernanda, obrigada, Washington, e obrigada a você, telespectador, que ficou aqui com a gente. Só lembrar que esse conteúdo também está presente nas principais plataformas de áudio, só buscar pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado. TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima.